Olá, alunos! Vamos dar continuidade, à nossa aula, ao nosso conteúdo de biotecnologia. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da técnica de eletroforese, tá? Eu vou só relembrar um pouquinho, do uso das enzimas de restrições que a gente já viu no último vídeo. Vou falar da extração de DNA porque, na verdade, é a primeira etapa que você faz, para você poder manipular DNA de qualquer forma possível. A primeira coisa que você tem que fazer é extrair o DNA. E vou falar da técnica em si, que é a eletroforese, tá? Que vai ser o assunto mais importante da aula de hoje. Vamos, então, só relembrar um pouquinho, o que é biotecnologia. É um conjunto de técnicas em que a gente usa o organismo, ou parte desse organismo, para conseguir um bem de serviço, Então, acho que eu já dei o exemplo da fermentação. É biotecnologia? Você está usando um organismo para conseguir o quê? Para conseguir o vinho, a cerveja, o pão, o iogurte. Então, você está conseguindo um bem, um produto, utilizando aquele serviço para fazer aquilo para você. É diferente só de simplesmente você ir lá e comer, Você tem que construir alguma coisa ou fazer com que ele faça algo para você. Um teste de gravidez, por exemplo, que você usa anticorpo. Geralmente você produz esse anticorpo até um cavalo, A gente está vendo agora no coronavírus sem série, o soro de cobra, Como que você foi mordido? Você não tem o anticorpo. Como você consegue? Porque já foi injetado antes esse veneno em um cavalo, o cavalo produziu um anticorpo, você filtra, do plasma e você vai ter um anticorpo. Então, isso é um serviço. Então, o teste com anticorpo, o teste de gravidez, vacinas, testes de DNA, é um serviço? É. Você está utilizando uma parte do organismo. Então, isso seria biotecnologia, Tanto a clássica quanto essa mais avançada, quando a gente fala mais de DNA, de transgênico, de teste de paternidade. Então, só para a gente relembrar. Aqui eu vou falar porque vai ser importante para a gente ver depois alguns exemplos na eletroforese. Só relembrando o que é a tecnologia do DNA recombinante, quando a gente utiliza enzimas de restrição. Essas enzimas são retiradas de onde? De um ser vivo, de uma bactéria. Faz parte do sistema de defesa da bactéria essa enzima. Essa enzima ela picota DNA de vírus que iriam invadi-la e inserir o DNA dentro dessa bactéria. Então, a bactéria produziu essa enzima, que a gente chama de enzima de restrição, que serve para quê? Para picotar esse DNA. Agora que a gente descobriu, que existem várias enzimas e a gente sabe onde elas cortam e como cortam, a gente sabe que elas cortam nessas regiões palíndromes, certo? Que você pode ler tanto de frente para trás, quanto, trás para frente, região 5 linha, 3 linha ou 3 linha, 5 linha. Então, ó, G, G, A, A. Então, é G, A, A, T, T, C. Se você ler para cá, é o quê? GAA-TTC. Então, isso é uma enzima de restrição que ela reconhece essa aqui é a EcoR1, a enzima foi a primeira a ser descoberta, da Escherichia coli. Aqui você usa a mesma enzima num DNA de algum organismo e aqui de um outro DNA que você quer inserir. Quando você usa a mesma enzima, você cria essas pontes o quê? Como você cortou com a mesma enzima, ela vai reconhecer a mesma região, E ela vai deixar essas pontas coesivas, que eles chamam. E aí eu consigo botar uma perto da outra e o que acontece? As pontes de hidrogênio se ligam aqui e eu tenho uma ligase que vai unir, vai fazer aqui, vai refazer a ligação fosfodiéster. Agora, isso aqui é uma molécula de DNA recombinante. Por quê? Porque eu recombinei 2 DNAs de fontes diferentes, E essa é a base de tudo para eu conseguir fazer os meus transgênicos. Aí eu já dei exemplos, que eu gosto de usar muito é essa proteína de FP, que ela é retirada de alguns tipos de alga viva que é fluorescente, uma proteína que eles usam muito até como marcador, já foi inserida em vários tipos de animais. Então, o organismo transgênico, ele vai ter genes, que está falando, nem todo organismo geneticamente modificado, na verdade, é um transgênico, A gente tem que lembrar disso. O transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas eu posso ter outras formas de modificar um organismo sem ser colocando um gene de outra espécie dentro dele, tá? Mas, de qualquer forma, quando eu insiro esse gene, por exemplo, dessa proteína, aquele animal em que eu inseri, ele passa a expressar aquele gene, produzir aquela proteína que eu inseri, que não era própria dela, Então aqui eu tenho verme,
eu tenho um inseto, um minóptero, eu acho, aqui eu tenho uma planta, aqui eu tenho peixe, coelho, aqui são células humanas de fibroblastos, células humanas. Todos esses organismos estão expressando o gene de quem? O gene de uma água viva, tá? Que não é o natural. Então eu consigo fazer essa transferência, né, de genes para espécies diferentes. E eu posso escolher vários genes, várias características, e eu já até dei exemplo para vocês da insulina, que ela também é feita dessa forma, né, dessa forma transgênica hoje em dia. Então, continuando, para toda parte que a gente for falar de tecnologias de modernas, de biotecnologia que a gente utiliza o DNA, o primeiro passo, na verdade, é extrair o DNA. O que significa extrair o DNA? Lembra que o DNA está dentro do núcleo, pode estar dentro da mitocôndria também, né? No caso dos seres eucariontes. E ela geralmente, pelo menos, né, quando está em forma de cromossomo, a gente sabe que está cheio de proteína aqui dentro do cromossomo, não está o DNA puro, né? Além do que ele está dentro da carioteca, então ele está envolvido por membranas, na verdade por duas membranas, membrana plasmática e a carioteca. E aqui ele ainda está envolvido cheio de proteínas, estonas, lembram? E aí que eu tenho meu DNA. Quando eu falo em extrair DNA, eu quero dizer que eu quero isolar, eu quero DNA pura, eu não quero nada que fique aqui, nenhuma proteína enrolando ele. Eu quero tirar ele de dentro desse cromossomo, né, desfazer essa forma e tirar ele de dentro de tudo isso aqui. Porque ele está dentro da célula cheio de lipídio, de proteína, de RNA, de um monte de coisa que eu não quero. Eu quero só o DNA, eu quero isolar o DNA puro. Então eu tenho que conseguir a minha amostra. O que pode ser minha amostra? Pode ser sangue, pode ser saliva, pode ser sêmen, pode ser tecido, qualquer músculo, fígado, né? Quando a gente trabalha muito com animal, eu trabalhava muito com fígado, músculo, mas assim, pele, cabelo com o bulbo, né? Se tiver o cabelo, só se você tiver a parte que tem ali o núcleo, só o cabelo puro, não. Você até consegue extrair DNA mitocondrial do cabelo, porque fica o resto, mas não consegue extrair DNA que sirva para alguma coisa mesmo, geralmente, né? Só do cabelo, só das pontas, não. Você tem que ter a raiz. Pontas de cigarro, né? Você encosta numa colher, num copo, a bituca de cigarro fica um pouquinho da sua saliva, da sua baba ali, pronto. Você já tem células ali dentro. Na verdade, você precisa, na realidade, você precisa de qualquer célula que tenha núcleo. Lembrando que o sangue serve porque tem os linfócitos, a hemácia não serve, tá bom? Tem muita pegadinha. Hemácia não serve, porque hemácia não tem núcleo. Lembra que a hemácia é anucleada? Então, sangue serve porque tem os linfócitos. Só hemácia, se botar assim hemácia, vocês podem pensar hemácia, sangue. Não, hemácia não. Hemácia não tem núcleo, tá? Tem que ter um núcleo. Até de animais mortos, já foram feitos de mamute, de dentro de osso, da polpa de osso de múmia, de cadáveres, né? Você consegue extrair, de dentro da medula você consegue extrair células ainda de animais até que já foram extintos, como eu falei, o mamute já tem o genoma dele todo sequenciado, né? Geralmente quando você vai fazer um teste simples, você passa um swab na boca, pega um pouquinho de célula da bochecha e você, né, já tem a sua amostra. Então tudo isso a gente considera o quê? A amostra. Qualquer célula, na verdade, que tiver um núcleo, é uma amostra, né, que tem o DNA. Existem até testes de fertilização in vitro que eles pegam uma única célula, que eles chamam single cell, uma única célula, para fazer o teste do embrião para ver se ele tem uma doença ou não, por exemplo. Você pode pegar uma única célula, né? Mas você vai ter o DNA ali. Então, isso aqui é a minha amostra. Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que fazer a lise. Lise significa quebra. Eu tenho que, primeiro, fazer, se for um tecido, uma folha, um pedaço de músculo, um osso, eu tenho que triturar ele, né? Geralmente você tritura com alguma maquinazinha ou até com gelo seco, você nitrogênio líquido, você coloca na folha, a folha fica toda quebradiça, você macera, ela fica quebradinha. Isso é uma lise, assim, grande, vamos dizer, né? Você macerou, mas a célula em si ainda não tá, né, lisada. Aí você vai colocar detergente, porque detergente faz o quê? Detergente rompe a membrana que é feita de lipídio. Lembra a dupla camada de lipídio, bicamada lipídica? O detergente vai romper tanto a membrana plasmática quanto a carioteca, tá? E ainda, para você isolar o DNA, a gente usa o que a gente chama de proteinase K. Proteinase é uma enzima que digere proteína. Ela vai digerir todas aquelas estonas, aquele arcabouço proteico do cromossomo, proteína que tiver na membrana também. Ela vai destruir, digerir as proteínas, né? Eu não quero lipídio, não quero proteína, não quero RNA, não quero nenhuma sujeira. Eu quero meu DNA puro, tá?
Então, aqui nesse processo de lise, eu já deixo o detergente e também já deixo isso aqui. Geralmente a gente deixa numa temperatura quentinha, deixa overnight, tá? Bota a minha amostra, bota a minha solução de lise, bota a proteinase K e deixa ali overnight às vezes. Aí eu faço a centrifugação. O que vai acontecer? Vai descer, né? E aqui eu tenho meu sobrenadante. Centrifugo de novo, aí eu começo a usar álcool, porque o DNA ele não é solúvel no álcool, só na água. Quando eu coloco álcool, ele aglomera todo, ele precipita, tá? Ele forma uns gruminhos e ele tende a cair. Então aí eu posso até derramar, às vezes você vê uma massinha branca assim, você vira, o sobrenadante cai, você joga um pouco mais de álcool, centrifuga de novo e vai tirando esses restos de lisado, de mitocôndria, de membrana, de tudo que você não quer. Até que no final, você faz umas 2, 3 centrifugações no frio, geralmente, né? Porque ajuda você a fazer aquele aglomerado de DNA. Pronto, você tem agora o seu DNAzinho, joga fora todo o sobrenadante, vai ficar uma massinha branca no fundo. Se você estiver trabalhando com uma amostra que tenha DNA razoável, né? Aí agora é só você jogar um bufferzinho ou água, qualquer coisa à base de água, pronto, o DNA vai diluir. Aqui você vai ter agora só DNA e água. Ou talvez um tampão, alguma coisa assim. Não tem proteína, não tem resto de mitocôndria, não tem lisossomo, não tem lipídio, não tem nada. Só tenho DNA. Agora eu posso trabalhar com esse DNA, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é extrair. Aqui é uma amostra de sangue. Eu tenho vários protocolos para assim, tudo segue o mesmo sentido, né? Sempre eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter a minha amostra, eu tenho que quebrar, mas aí existem coisas diferentes. Sangue não precisa, então tem um protocolo para o sangue, né? É mais simples, a gente usa um método com fenol. Eu tenho a extração salina com tecido. Eu tenho kits, né? Que ele tem muita afinidade quando eu tenho pouquíssimo DNA. Por exemplo, eu trabalhava com umas vespas que pareciam umas formigas minúsculas. E eu tinha que trabalhar só com as pernas daquelas vespas, porque eu não podia estragar o bicho, porque ele era da coleção. Então, eram umas pernas minúsculas. E como que eu vou extrair o DNA daquilo? Desse jeito não vai dar, né? Aí eu usava esses tubinhos, mas ele tinha um filtro com uma alta afinidade com o DNA. Quando o DNA passava ali, ele agarrava. Então a gente usa kit comercial, quando a amostra é muito especial, ou muito pequena, ou muito degradada, eles são mais caros. Mas o kit segue a mesma lógica. Ele tem uma solução de lise, que eles não falam que tem dentro, tem coisa até mais especial. Você balança, você vê que tem sabão, faz bolha, né? Vem com a proteinase K, vem com o álcool, você sabe que a outra solução é álcool, só que com os números, né? Tem um protocolo para você fazer, então, dependendo assim da sua qualidade, da sua amostra, da quantidade, né? Você pode usar protocolos diferentes, mas a base é a mesma. Inclusive aqui eu trouxe para vocês, né, verem como a gente faz uma extração caseira, né? No laboratório a gente poderia fazer se a gente não tivesse na pandemia. A gente pega a banana, ó, pode fazer com banana, com cebola, com morango, tá? É uma planta, é um tecido. Isso aqui é um tecido, tá? Tem DNA, não tem? Inclusive, essa banana é poliploide, deve ter bastante DNA. Você esmaga, né, com garfo, igual você tá ali botando nitrogênio, macerando, para você expor toda a célula, né? Então, você esmaga, amassa com garfo e aí você bota a solução. O que você vai colocar nessa solução? Você vai colocar detergente caseiro, nesse caso, quando a gente usa no laboratório, a gente usa um detergente caro lá, mas é detergente. A gente usa sal, que também a gente usa sal no tecido, só que a gente não vai usar sal, aqui a gente usa sal comum, tá? E aqui a gente não vai usar a proteinase K porque ela é cara. Mas é só isso que a gente vai colocar, detergente e sal. O sal, ele dá uma, uma soltada naquelas estonas, naquele DNA, ele altera um pouco, e aí o DNA meio que se solta um pouco daquelas proteínas que estão agarradas no cromossomo. Aí, deixo isso aqui às vezes, né, na banho-maria, filtro, ó, filtrei para tirar aquelas polpas, aquelas lambanças, fica só um caldinho transparente. E aí você vai botar o álcool gelado, tá? Pouco álcool gelado aos poucos, e aí depois quando você vai mexendo, aqui você vai conseguir ver isso aqui, ó, esse aglomerado, tá? Porque todo o grosso da banana a gente tirou, porque ele tá totalmente puro de verdade, mas tá quase puro, porque a gente não usou proteinase K.
Mas para você ver que o processo é o mesmo. A única diferença é que a gente usa reagentes da Merck, reagentes, né, puro, não é detergente desses coloridos, rosa, cheio de tinta. A gente usa um sabão para análise, o sal também é puro, o álcool também. Aqui a gente usa álcool comum, lá a gente usa etanol lá puro lá da Merck. Mas é tudo a mesma coisa, é uma coisa meio caseira, mas dá a mesma coisa. Quando a gente trai tecido de músculo, de ratinho, de coisa, você vê essas nuvenzinhas do mesmo jeito, né? Quando dá certo, você consegue ver essas nuvenzinhas pequenininhas. De bactéria também, já extrair de colônia de bactéria, fica essa nuvem. Isso é o DNA. E isso é o mais próximo que você vai ver o DNA, tá, gente? Aí tem gente que quando a gente faz a aula, vamos fazer a aula de extração de DNA. Vamos botar na lupa agora, vamos botar no microscópio, professora. Agora eu quero ver a dupla fita, eu quero ver o A com T. Não, não dá para ver o A com T, nem G com C. Não dá. A DNA a gente não vê no microscópio, certo? A gente vai ter que fazer outra técnica para ver se deu certo, porque nem sempre a gente vê isso, tá? Isso aqui é porque é muito material banana. Como eu falei, gente, vocês têm uma amostra minúscula de fígado, uma amostra de museu, de pele, uma perna de um inseto. Então você não vai ver nuvem nenhuma. Aí você vai ter que fazer agora o próximo passo, que é a eletroforese, para você enxergar o DNA. Enxergar entre aspas. É assim que a gente então trabalha com o DNA daqui para frente. Extraímos o DNA, vamos trabalhar agora com a eletroforese. A eletroforese, né, é você transportar, é a técnica que você, foresia vem de transporte elétrico, né, com eletricidade, você vai transportar, vai carregar o DNA, na verdade você vai separar por tamanhos diferentes. Então a eletroforese, a gente usa um gel de agarose, de poliacrilamida. Gel de agarose é como se fosse uma gelatina, tá? Faz igual uma gelatina. E aí ela cria um emaranhado que vai dificultar a passagem do DNA por dentro desse emaranhado, desse gel. E aí ele vai separar as moléculas, né? Através dessa migração, separando as moléculas que têm um maior ou menor peso molecular, através da corrente elétrica, tá bom? Então você vai separar moléculas de DNA, separar como? Por tamanho, por peso molecular, na verdade, né? O DNA que é menorzinho, ele corre mais rápido pela fibra. Imagina que você botou todo mundo ao mesmo tempo, né, para fazer a corrida. Todo mundo aqui junto, no pocinho. E aí você vai ligar uma fonte, né, com energia, e eles vão começar a correr, a migrar. E o menorzinho, com menor peso, ele vai correr mais rápido. E o maior, ele vai ter mais dificuldade para passar, ele vai ficar aqui em cima. Então, depende do tamanho, você vai ter a separação. Aqui eu tenho um gel mostrando vários tipos aqui de amostras de sangue, tá? Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Aqui eu fiz esse gel só para ver. Será que eu consegui DNA? Acabei de extrair. Será que ele tá com a amostra boa? Será que ele tá fragmentado? Será que ele tá com arrasto aqui, que tá todo picotado? Ele tá legal? Isso aqui é para você ver a qualidade do DNA. A primeira coisa que você faz depois que você fez a extração. Será que tem DNA aqui dentro? Porque às vezes nem tem, tá? Inclusive. Mas às vezes a gente pensa que não tem, mas tem um minúsculo que a gente ainda assim consegue amplificar. Eu postava na sorte. Mesmo quando eu não via no gel, eu fazia a minha amplificação e às vezes dava certo. Vamos explicar como a gente faz esse gelzinho. Eu peguei um vídeo do mundo da biologia molecular do YouTube para a gente ver como se faz esse gel e como é que funciona essa técnica. Então aqui a gente vai falar da eletroforese horizontal em gel de agarose, porque tem a eletroforese vertical, tá? Geralmente a gente faz com acrilamida. Então aqui eu tenho o que a gente chama de caminha, né? A cuba de eletroforese. A gente monta, tem vários modelos, vários tamanhos, vários tipos. A gente vai montar ela, né? Monta as laterais. E aqui tem esse lugarzinho para a gente colocar os pentes, que a gente chama. Pode botar até 2 pentes. E também existem pentes maiores, menores, mais largos, né? Então, ó, esse gel tá agarose 1%. Você pesa, né, uma graminha de gel, um pozinho, bota no micro-ondas com uma solução e derrete. Fica igual um gel como você vai fazer de gelatina. E aqui é meu pente, tá vendo? Eu tenho um pente de tamanhos diferentes e eu coloco aqui, ele tá molinho. Por quê? A gelatina vai endurecer. Quando ela endurecer, eu vou poder retirar o pente e vai ficar com meus poços, que é onde eu vou aplicar meu DNA. Vai ficar só o molde, ó. Eu tiro, né, as laterais, ó, eu tô tirando com cuidado o meu pente. Vai ficar só os buraquinhos, tá vendo? É meus pocinhos. E é aí que eu vou fazer
a minha corrente. Isso aqui é uma cuba de eletroforese, eu vou botar uma solução de TBE, que foi inclusive a mesma que eu utilizei para dissolver o gel, que ela vai deixar, tá cheio de íons, ela vai deixar a corrente passar pelo gel e pela solução, né, pela cuba. Então eu boto aqui a minha caminha e os meus pocinhos estão ali, tá? Com a minha solução, tá vendo? E agora eu vou pingar a minha amostra de DNA com um corante que a gente chama de Blue Juice para eu enxergar, porque o DNA na verdade é transparente. Então eu vou ali com a minha pipetinha e vou colocando na ordem correta, né, as minhas amostras. Ali ó, eu consigo ver ela migrando, tá? Um corante. Eu tampo aqui eu tenho meus polos, né, positivo e negativo. O DNA sempre migra, né? Ele é negativo, ele vai para o positivo. Eu calculo minha voltagem, né? Geralmente eu botava 100 volts, meia hora. Se tiver com pressa, você bota 120 para vai depender de quanto que você quer, qual o tamanho que você quer separar. Aqui ele botou 20 minutos e começou. Ele botou acho que 120. E aí você vai começar a ver que ele vai começar a migrar. Ó, ele sai do poço e já começa a migrar. E aqui é uma outra animação que mostra que geralmente aqui eu boto o meu a gente chama de ladder, né, do inglês de escada. Aqui são os meus pocinhos, né, de amostras conhecidas, e aí eu vou correr, e aí eu vou ver que o ladder ele tem um padrão de um monte de marquinha conhecida, que eu compro, é um marcador comercial, que eu sei qual é o tamanho de cada banda, né. Então aqui ele vai mostrar para você que ele vai correr, o DNA ele é negativo, por causa do grupo fosfato, ele vai correr para o positivo, olha, ele correu. Na verdade, quem correu aqui também foi o Bourdieu, eu não sei em que ponto está meu DNA aqui, tá? Porque eles não correm com a mesma velocidade. E aí aqui eu vou ver como é que quando eu colocar isso aqui no transiluminador que eu vou enxergar, tá? Eu tenho que botar junto um agente intercalante, geralmente o brometo de etídio, para eu conseguir enxergar, na verdade, tá? Ó, esse aqui é o transiluminador e ele brilha com o meu brometo de etídio, tá? Só consigo ver, na verdade, nessa luz UV, que é um transiluminador. E aí, quando eu boto no transiluminador, ele vai revelar onde está meu DNA. O meu DNA, na verdade, não necessariamente está aqui com essa banda de corante. Isso é o corante, meu DNA está por aqui, que eu não sei onde vai estar. Só quando eu acender a minha luz que eu vou ver direitinho onde está o DNA, tá? Hoje em dia nem se usa muito o brometo de etídio, que ele entra no DNA e ele é mutagênico, né? Ele causa câncer. Então, aqui esse vídeo que eu peguei do universo da biologia molecular. Vou mostrar para vocês. E agora aqui a gente vai conseguir ver ele acendendo aqui. Deixa eu esperar ele acabar aqui que ele vai mostrar. Aqui tá falando, né, como iluminador. E aqui que a gente tira foto, que é as fotos que eu vou mostrar para vocês depois, que a gente sempre tem a foto. Só que não fica assim fluorescente, né? Fica preto e branco a nossa foto, quando a gente tira a foto. Então vamos lá, lembra que aqui era o ladder, né? Ó, quando eu revelo. O ladder ele tem várias marcações com os tamanhos das bandas que eu conheço. Lembra que eu não falei que não estava tudo aqui? Aqui eu tenho vários tamanhos, e poderia ter outros, inclusive, tá? Por quê? Porque este daqui correu mais rápido, é um tamanho menor, e esse aqui ficou em cima. Então, esse aqui é meus fragmentos de tamanho conhecido, né? O ladder parece uma escada, tá vendo? Por isso que eu chamo de ladder. Eu compro isso e eu sei qual é o tamanho de cada um desses fragmentos. Ele vem com uma mapinha me dizendo, sei lá, isso aqui é 1.500, isso aqui é 1.200, isso aqui... Então, ele vai me mostrando desde 3.000, depende do ladder, né? Se é de 1.000 cabeça, se é de 2.000, se é de 3.000, então eu conheço o tamanho. E aí eu consigo estimar. Se isso aqui é 1.500, eu sei que isso aqui é mais ou menos o quê? 1.200. Se essa aqui é 500, eu sei que essa aqui é 500. Então eu estimo porque elas têm o mesmo tamanho. Então, se essa aqui tem 500, eu sei que esse tamanho, esse fragmento, também tem 500 pares de base, tá? Então, esse aqui eu chamo as minhas bandas e eu tenho que calcular, estimar o meu tamanho. E aí a gente vai ver que a gente consegue fazer diagnósticos com isso, a gente consegue fazer avaliação de diversidade genética. Eu posso fazer várias, né, aplicações com essa técnica da eletroforese. Isso aqui a gente vai conseguir ver, acho que um diagnóstico de doença.
eu vou passar aqui para vocês verem, né, como a gente consegue fazer um teste com aquela técnica, usando a enzima de restrição, por isso que eu relembrei, e eletroforese, né? Então, aqui é um exemplo da anemia falciforme. Ela está associada, né, com a existência de uma mutação pontual. Por quê? Porque só uma letrinha eu mudo A para T, no gene, né, da beta-globina. E isso causa a troca da glutamina pela valina. Ó. Então, na posição 132, eu troco a glutamina pela valina. E esta mutação, né, ela causa, né, só essa mutação, ela causa um defeito aqui, ó. A proteína não consegue se dobrar corretamente. E aqui, então, é a massa normal, né, ela é anucleada, ela é bicôncava, que é para poder passar, ela consegue se espremer mais fácil pelos vasinhos, né, se comprimir. E aqui eu tenho uma massa em forma de foice, por isso que chama anemia falciforme, né, do latim. Aqui é uma massa normal. E aqui ele vai pedir um exercício para você fazer um teste, imaginar um teste molecular com essas técnicas que eu falei para vocês. Então, essa mutação, AT, quando a pessoa tem, a enzima de restrição não reconhece, tá? Essa mutação elimina o sítio. Antes, então, eu tinha essa enzima, eu chamo MST2, que a gente lembra que isso aqui é o nome, né? Da cepa da bactéria de onde foi retirada essa enzima. E aqui, quando tem essa mutação, eu não consigo reconhecer, eu não corto, tá? Então, quem é mutante não vai cortar. Eu vou mostrar agora esse desenho abaixo, né, o outro, na verdade, em que a gente vai ver o que representa, tá? Então, aqui é o mesmo enunciado que eu mostrei para vocês. Veja bem, eu tenho aqui meu sítio, MST2, e quando eu tenho a mutação, eu elimino esse sítio aqui, que é aqui, a minha mutação AT. E aí, a enzima não reconhece. Então, a pessoa que é mutante, um fragmento dela, quando eu fizer do gene, vai ter 1,3 pares de base, não é 1000 pares de base, na verdade é 1300 pares de base, o K significa 1000. Então eu tenho um fragmento de 1300 pares de base. A pessoa que é normal, ela tem um sítio normal. Quando eu uso a enzima, ela corta normal. Só a mutante que perdeu a AT, lembra que a enzima reconhece um ponto específico. Aí ela não reconhece mais e o mutante, então, fica com um alelo maior. Lembrando que a gente tem 2 alelos, certo? Então ele pede para a gente fazer um esquema considerando um feto normal e de um portador da doença, cujos pais são heterozigóticos, né? Eles têm um traço da doença. Então, vamos fazer aqui, né? O normal seria esse aqui, o alelo maior, e o mutante é o alelo com a mutação. E é por isso, isso que significa aquelas letrinhas que a gente fazia nos cruzamentos. Significa isso, na verdade, significa uma sequência de um gene que tem uma leve diferença. Esse aqui tem uma mutação aqui de A para T, né? Mudei. Então, isso é um alelo diferente, tá? Isso que quer dizer que eles não tem letrinhas de verdade, nada. São só sequências diferentes, né? Que significam que são versões diferentes, né? Do mesmo gene. E a gente tem 2. Então, aqui é o pai e a mãe, vou fazer o areograma. O pai, ele disse que os pais são heterozigóticos, tá? Azão, azinho, e a mãe também azão, azinho. Os filhos, um é normal. Se ele é normal, ele vai ser o quê? Azão, azão, tá? Então, um filho vai ser azão, azão, e o outro filho, né, vai ser doente. Se ele vai ser doente, ele vai ser o quê? Azinho, azinho. Tá bom? Então, esse filho aqui é afetado. Esse aqui tem um traço, esse é normal e esse é afetado. Como eu farei um teste? Como seria o teste quando eu fosse fazer no gel? Consigo fazer? Consigo, né? Eu tenho que amplificar, a gente vai aprender nas próximas aulas como eu faço para amplificar só o gene que eu quero. Porque quando eu extraio o DNA, ele tem todo o DNA, inclusive mitocondrial. Eu quero trabalhar só com gene da anemia falciforme, então eu vou selecionar, né? A gente vai aprender a fazer aqui a técnica de PCR de amplificação, usando primers específicos para amplificar só esse gene. Eu vou amplificar só esse gene e eu vou correr no gel, cortando com a enzima. Na hora que eu cortar com a enzima, se cortou, deu 1,1, a pessoa é normal. Se não cortou, né, ela é a mutante. Então vamos lá, vamos fazer o nosso gel. Então aqui eu tenho meu gel com os meus poços, certo? E aqui no primeiro eu vou botar o meu ladder, tá? Vou correr, na verdade eu corro todo mundo junto, né? Eu vou botar as amostras do ladder, do pai, da mãe, do filho 1 e do filho 2. Esse é o filho 1 e esse é o filho 2. E vamos correr aqui a nossa amostra, né? Com a corrente elétrica. O ladder vai ter esse monte de escadinha aqui de degrau, né? Por isso que chama ladder, como eu falei, e tem os fragmentos conhecidos. O tamanho dos fragmentos são conhecidos. Então, vamos supor que aqui é 3.000 pares de base, aqui é 1.300.
e aqui 1.100. Lembrando que sempre os fragmentos menores ficam embaixo porque eles correm mais rápido, mais facilmente pelo gel. E os fragmentos maiores ficam sempre em cima. Este é o princípio da eletroforese, tá? E aí agora vamos ver como seria o pai. O pai tem um azão e um azinho, então ele vai ter um alelo como? Um alelo aqui no 1.100 e um alelo no 1.300, correto? Porque ele tem um alelo de 1,3 e um alelo de 1,1. Ó, um alelo de 1,1 e um alelo de 1,3, de 1.300 pares de base. E a mãe? A mãe também é heterozigota, então ela tem este alelo e este alelo, tá? Isso que significa alelo. E o filho 1? Ele vai ser como? Só vai ter este alelo, né? Os dois alelos deles vão ser iguais. Ele é homozigoto. Esse aqui é um indivíduo heterozigoto, um alelo, outro alelo. Um homozigoto, ele vai ter só uma banda. Porque ele só tem um gene? Não, ele tem os dois, mas como os dois têm o mesmo tamanho, vai estar onde? Vai estar aqui. Então os dois alelos dele têm o mesmo tamanho, correram, vão estar aqui, tá? Com 1.100 pares de base. E o filho que é doente, que tem os dois alelos, vai estar onde? Vai estar aqui em cima, tá? Então, este é o filho, né? Então, eu consigo ver quem é heterozigoto, quem é homozigoto, azão, e quem é homozigoto recessivo, azinho. Neste caso, o exemplo é assim. Eu tenho vários casos, né? Fibrose cística, várias doenças que você pode fazer ou usando a enzima de restrição ou fazendo a própria amplificação e você já bateu o fragmento diferente quando você tem uma inserção maior ou um gene já uma deleção, você já consegue ver sem nem usar a enzima de restrição, você já consegue ver pelo tamanho. Isso aqui eu usei a enzima de restrição só para vocês enxergarem, né, como é que a gente usa a aplicação de uma bactéria com uma enzima para você fazer um diagnóstico. Pronto, eu já consigo fazer o diagnóstico, né, de dessa família. Com uma técnica bem simples, vou dizer para vocês. Aqui, só para a gente terminar, né, vou falar de outras aplicações. Genética forense, antigamente era feita assim. Você corria as bandinhas, né, e aqui você compara, que acho que aqui é a mãe, criança, o pai. E aqui ele está comparando as bandas para ver de quem herdou de quem que é essa banda, né? Acho que herdou essa banda, herdou do pai, esse herdou da mãe. Você pode fazer também com estupro, com criminosos. Antigamente a gente tinha muito essas corridas. Hoje em dia a gente faz mais para sequenciamento. Porém, o sequenciamento você usa também a técnica eletroforese capilar. A gente vai aprender sobre sequenciamento. No fundo, a gente também usa, só que é automatizado. A gente usa a eletroforese para a gente conseguir ver as letrinhas, né? G, A, T. A gente vê realmente todas as letras, tá? Não precisa mais ver o padrão de banda. Aqui é um gel que você poderia estar olhando a plótipo de vários indivíduos de uma localidade, né? A gente trabalhava no mestrado com a espécie muriqui, que estava ameaçada de extinção, e a gente queria ver se eles é o maior macaco das Américas, né? E eles estavam restritos aqui em Santa Maria de Itibá em alguns fragmentos isolados. A gente queria ver se tinha plótipos diferentes, se tinha perda de diversidade, como estava a diversidade genética. Então, talvez queriam trocar fêmeas de população, mas o que adianta trocar 6 por meia dúzia se a fêmea for igual? Então, quando eu faço esse haplótipo, eu consigo ver que este indivíduo é igual a este, tá vendo? O mesmo haplótipo. Este indivíduo aqui, ó, é igual a este, tá vendo? Este aqui é diferente, eu tenho este haplótipo, eu tenho este haplótipo. Então, eu consigo ver quanto a diversidade genética. Eu tenho muitos haplótipos, ou se eu tenho poucos, ou se são todos, imagina se fosse tudo igual. Ou se eu fosse assim, então, se eu tivesse tudo igual, eu ia falar, nossa, a diversidade genética está baixa, tendo muita endogamia, muito endocruzamento. Se eu tivesse isso aqui, talvez fosse pouco, talvez o ideal fosse ter mais haplótipos, né? Então, eu nem preciso sequenciar. Com essa técnica simples, eu consigo ver mais ou menos como está a situação genética daquela população. Ah, era feito muito isso. Na época, inclusive, a gente usava as fezes do animal. Esperava ele defecar lá de cima da árvore, coletava, extraía DNA das fezes, porque nas fezes também tem DNA, tem célula, né? Que é descamada do intestino. Já foi feito, só para lembrar, um mosquito mordeu alguém que estava num carro, que assassinou alguém, eles pegaram o mosquito, tiraram o DNA do sangue que estava dentro do mosquito e aí encontraram quem era o culpado, que estava no local do crime. Então já foi feito com um bandido também que usou o vaso lá e deixou as fezes no descarga, você consegue achar o DNA dele nas fezes, então você consegue encontrar DNA em qualquer lugar que tiver célula. Então, eu acho que sobre a eletroforese, era isso para falar, né? A gente separa fragmentos de acordo com
o tamanho, né, do fragmento, sendo que o fragmento menor sempre corre mais rápido, né? Supondo que a gente colocou todo mundo junto com o mesmo tempo, com a mesma voltagem. E o fragmento maior sempre fica em cima. Esse é o princípio da eletroforese. Aí depois, no próximo aula, eu vou falar para vocês de teste de paternidade, depois eu vou falar de PCR e vou falar de sequenciamento de DNA, das técnicas, tá bom? Mais pra frente. Por hoje é só. Aqui a gente faz parte, né, do IFES Online e que oferece, né, uma educação pública gratuita e de qualidade. Até a próxima, pessoal.